Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Nessa manhã de domingo, nós queremos transmitir a você a última lição desse trimestre. Queremos trazer para você a instrução da Palavra de Deus, baseado no comentário da nossa lição, que marca o encerramento desse primeiro trimestre. Nós tivemos a oportunidade de estudar nesse trimestre um tema bastante interessante, o tema que foi abordado pelo reverendo pastor Cláudio No Corrêa de Andrade. Foi o tema, eu posso citar para você, a raça humana, a origem, a queda e a redenção. Foi um tema importante, serviu para a instrução da Igreja do Senhor, para o nosso aprendizado. E hoje, neste domingo, estamos aí chegando ao fim desse trimestre, trazendo para você a última lição. Estudaremos hoje, no dia 29 de março de 2020, a lição cujo tema, o novo homem em Jesus Cristo. Queria convidar você nesse momento para nós fazermos uma oração a Deus, e em seguida nós estaremos louvando a Deus comigo, e logo depois estaremos também fazendo uso do tempo para comentar a nossa lição. Queria que você me acompanhasse e orasse comigo. Senhor Deus dos exércitos, eu estou de fato agradecido ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É com alegria, é com gratidão, é com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para meditar na tua palavra. Te dou graças pela vida de cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos que estão a nos assistir pelas redes sociais. Continuamos implorando o teu favor e pedindo a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos, que o Senhor alcance com a sua misericórdia, com a sua graça e com a sua proteção cada lar, cada família da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Nesse momento de crise, que o Senhor nos ensine cada vez mais a confiar no teu nome, que nós possamos crescer em graça, em conhecimento e, acima de tudo, também em intimidade com o Senhor. Abençoa este momento de instrução, que pelo teu Espírito nós possamos ser instruídos nesta manhã. A mim conceda sabedoria para ensinar, e aqueles que estarão nos ouvindo concede graça para que possam entender o conteúdo que será transmitido nesta manhã. Abençoa-nos em o nome de Jesus, eu te peço, e por fé eu te agradeço. Amém. Bem, querido, eu quero convidar você também para nós louvarmos a Deus com hino. Eu vou convidar aqui o diácono irmão Paulo Clinton, que está conosco nesse momento, inclusive realizando essa transmissão. Ele vai louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, e na sequência nós já estaremos fazendo uso do tempo para fazer o comentário da nossa lição. Louve a Deus conosco em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero desejar a todos um bom dia de salvação. Eu sei que não é fácil nós estarmos tanto tempo trancado em casa, né? O nosso desejo, na verdade, já é de sair. Contudo, nós temos a esperança em Deus que tudo vai passar, inclusive a dificuldade atual. E em breve nós estaremos na casa do Senhor, todos congregados. Amém? O hino sugerido da nossa lição é o hino de número 111, vamos cantar apenas ele. Eu convido você a abrir a sua harpa cristã na sua residência. Hino de número 111, vamos cantar? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus,
coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo empenhou, concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Desde já queremos convidar você a compartilhar. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, avise aí os seus amigos. Diga para ele que nós já estamos no ar transmitindo a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos dando graças a Deus pela disponibilidade destes recursos, em vista das circunstâncias que estamos vivendo. Essa é a maneira que nós encontramos, graças a Deus, de poder continuar o trabalho de instrução e de pregação da Palavra de Deus, que é a missão principal da Igreja do Senhor. Então, ficamos gratos a Deus por poder estar aí no seu lar, transmitindo a Palavra do Senhor. Quero dar um oi e desejar um bom dia ao nosso pastor presidente, pastor Manuel Batista, a missionária irmã Luzia, que estão em seus lares, cumprindo, logicamente, as ordens de segurança, e estão conosco aqui no templo apenas o diácono irmão Paulo Clinton, fazendo a transmissão, nosso amigo irmão Marailton, e está conosco também o superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Central, o diácono irmão Raimundo, a quem nós convidamos inclusive para tomar assento aqui do nosso lado. Irmão Raimundo, Deus abençoe. Então, queridos, conforme já adiantamos para você, essa manhã é uma manhã de instrução e nós queremos compartilhar com você o ensino da Escritura baseado no comentário da nossa 13ª lição, hoje, dia 29 de março de 2020. A lição tem como tema o novo homem em Jesus Cristo, e em vistas do tempo nós iremos resumir algumas coisas aqui. Por exemplo, eu quero fazer para você a leitura do texto áureo da verdade prática, porém com respeito à leitura bíblica em classe, por ser um texto de 16 versículos, nós iremos resumir a leitura, apenas 2 versículos serão lidos. Então vamos começar pela ordem que aparece em nossa lição. Tema da nossa lição: o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição está registrado por Paulo em Efésios capítulo 4, no versículo de número 13. A palavra de Deus vai nos dizer exatamente o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte:
A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Essa é a nossa verdade prática. Mais à frente faremos comentários a respeito dela. A nossa leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 a 16. É um texto muito conhecido daqueles que têm o hábito de ler a Escritura. Nós iremos então ler desse texto apenas o versículo 5 e o versículo 6, que são os versículos que representam a base, para o comentário de toda a lição. O texto diz o seguinte: Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o versículo 6 diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então esse é o texto mencionado pelo comentarista da nossa lição, da nossa leitura bíblica em classe, e a partir dele nós iremos aprender sobre o tema o novo homem em Cristo Jesus. Eu quero adiantar algumas coisas para vocês. Por exemplo, observei que, como um recurso didático inicial, o reverendo pastor Claudionor de Andrade, ele fez uso do contraste, isto é, da comparação, como um recurso na tentativa, logicamente, de nos fazer compreender melhor o que ele estava transmitindo, Então, por exemplo, ele vai mostrar a condição da natureza humana caída, do velho homem, ou do homem na sua condição natural, e em seguida apresentar o estado do homem que foi regenerado, o novo homem que agora está em Cristo, a fim de apresentar para nós as transformações experimentadas por aquele que tem fé em Jesus, por aquele que realmente se converteu. Então, nessa lição, nós teremos aí que analisar pelo menos 3 doutrinas bíblicas que são estudadas dentro da soteriologia, doutrina bíblica da salvação. No primeiro ponto, nós iremos abordar a questão da regeneração. No segundo ponto, nós iremos abordar a questão da justificação. E no terceiro ponto, nós temos uma abordagem acerca da santificação. Essas 3 doutrinas bíblicas, elas fazem parte do conteúdo dessa lição e estão dentro da soteriologia bíblica. Quando nós estudamos a doutrina da salvação, inevitavelmente nós iremos nos deparar com esses termos que precisam ser analisados e compreendidos pelo povo de Deus. Em virtude do tempo, eu não creio que todos eles poderão ser explorados com riqueza de detalhes, principalmente pelo fato de que no primeiro ponto nós temos algumas questões importantes que precisam de esclarecimento. Você já vai perceber o que nós estamos, entender o que nós estamos dizendo. São também 3 objetivos básicos que nós temos ao transmitir a aula de hoje. Em primeiro lugar, apresentar o nascimento do novo homem, como ocorre a regeneração daquele que tem fé em Jesus. Explanar a justificação do novo homem, que é mostrar o significado desse processo em que Deus inocenta o culpado e o aceita no seu reino. E em terceiro lugar, enfatizar a santificação do novo homem. Eu convido você para nós avançarmos para a nossa introdução e a partir daqui já começar a tecer alguns comentários importantes que precisam ser feitos neste momento. Na introdução, o pastor Claudionor começa dizendo o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Vou ler o primeiro parágrafo completo. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Jesus. O segundo parágrafo diz assim: se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho,
o último Adão. Esse é o contraste que nós falamos agora há pouco. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, o novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Bem, queridos, o primeiro parágrafo me chamou bastante atenção por causa das afirmações que são feitas pelo comentarista da lição. Ele começa fazendo uma pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O que você diz? Qual a sua resposta particular, qual a sua resposta pessoal a essa questão levantada logo no início do primeiro parágrafo? O comentarista vai fazer uma afirmação em seguida. Ele vai dizer que do ponto de vista humano isso não é possível. Ou seja, se nós levarmos em consideração a condição natural do ser humano, se nós imaginarmos que o ser humano, porventura por sua cabeça, passa a ideia, ou até mesmo o ideal, de alcançar perfeição por sua própria força, por sua própria capacidade, bom, a sentença do comentarista é que não, isso não é possível. Humanamente falando, a perfeição é algo impossível. Concluindo sua afirmação nesse primeiro parágrafo, ele vai então dizer: mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. A primeira consideração que preciso fazer com você é com base nesta afirmação. Mas quando abrimos a Bíblia, constatamos que a perfeição não somente é possível. Para compreender o que o comentarista está nos transmitindo nesta lição, nós precisamos considerar de qual perfeição ele estaria falando. Que perfeição é esta que, no argumento do nosso comentarista, pode ser alcançada ainda nesta vida? É só lembrar da verdade prática. Na verdade prática, a afirmação que nós temos é a seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Bom, com base na verdade prática, transparece a ideia de que, no entendimento do comentarista da nossa lição, a perfeição total e plena pode ser atingida. E nós olhamos para a Escritura e ponderamos sobre a veracidade dessa afirmação. Será que a perfeição representada na Bíblia e exigida por Deus para os servos do Senhor é realmente perfeição total? É realmente perfeição plena? Seria realmente a perfeição completa? Porque do ponto de vista que nós estamos falando, a perfeição total e plena é isenção completa de falhas. Essa perfeição de ordem espiritual, moral e ética transmite a ideia de que não existe defeitos, nenhum tipo de defeito. E isso parece não se encaixar com o testemunho geral da Escritura e a condição do próprio ser humano, da criatura, ainda que tenha sido justificada por Jesus, ainda que tenha colocado a sua fé em Cristo. Em primeiro lugar, nós devemos considerar uma afirmação de Salomão em Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 20. Ali Salomão faz uma declaração muito importante. Ele diz assim: não há homem nenhum que sempre faça o bem e nunca peque. Não há homem nenhum que sempre faça o bem e nunca peque. Nós sabemos que na condição natural toda a raça humana é imperfeita, toda a raça humana é pecadora. Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 3, versículo 23, quando ele afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra todos aqui é todos, sem nenhuma exceção. Aliás, com exceção de Jesus Cristo, o homem perfeito. Então, na condição natural, todos são imperfeitos. E na condição da fé, do relacionamento com Deus, será que nós nos tornamos perfeitos no sentido total, no sentido pleno? Será que nós nos tornamos isentos de defeitos, de falhas e de pecados? Bom, vamos considerar isso, queridos.
Precisamos considerar isso. Precisamos gastar tempo nisto. Eu olho para a Escritura e percebo que existe, de fato, uma exigência divina de que aqueles que se relacionam com Deus busquem a perfeição, andem com retidão, sejam marcados ou tenham um caráter marcado pela integridade na sua relação com Deus. Deus exige que o povo do Senhor sirva, por exemplo, como um modelo, como um testemunho para aqueles que ainda não abraçaram a fé, para aqueles que ainda não creram em Jesus. Nós olhamos no Antigo Testamento que essa exigência de Deus, ela foi requerida de alguns personagens. Na verdade, do povo de Deus foi exigido que este povo andasse na presença de Deus com perfeição. Mas eu não posso usar, logicamente, todos os exemplos do Antigo Testamento. Eu vou me concentrar em 3 passagens do Antigo Testamento. Depois vou fazer uso de mais 2 no Novo Testamento. Tentarei ser breve, a fim de que a gente possa completar o conteúdo aqui. Mas, em primeiro lugar, nós temos, por exemplo, o testemunho de Noé. Em Gênesis, capítulo de número 6, versículo 9, a Bíblia fala acerca de Noé, de que ele era justo e íntegro diante de Deus, e Noé andava com Deus. O texto vai dizer que ele era justo, que ele era íntegro e que ele andava com Deus. A palavra no original, no hebraico, é tamim, que significa muitas vezes perfeito. Em algumas traduções das nossas versões em português, as versões que a gente usa, algumas delas vão traduzir esse termo hebraico por perfeito, mas outras traduções vão traduzir, por exemplo, como reto, outras vão traduzir como íntegro. Então, quando a Bíblia diz que Noé era justo e íntegro, a palavra tamim aqui no original significa mais ou menos que, na verdade, significa que Noé era sincero no seu relacionamento com o Senhor. Havia transparência, havia sinceridade. Noé se relacionava com Deus, Noé servia a Deus, Noé andava com Deus, mas baseado na sinceridade do seu coração. A palavra pode transmitir a ideia de perfeição, mas essa perfeição que é transmitida, ou a ideia de perfeição que nos é transmitida, é a sinceridade do coração de Noé no seu relacionamento com Deus. Então, a primeira aplicação no termo hebraico é que perfeição tem a ver com sinceridade, não necessariamente com isenção de falhas, de pecados, porque logicamente nós entendemos que Noé, à semelhança de todos os seres humanos, também era um pecador. Inclusive a Bíblia vai registrar que depois do dilúvio, Noé cometeu um grave erro e isso trouxe resultados para a sua família, inclusive. Então, não é perfeição completa, não é perfeição total, mas significa que em seu desejo de se relacionar com Deus, Noé tinha sinceridade no seu coração. Ele não era falso no seu relacionamento com Deus. A busca de Noé por Deus era uma busca sincera, e isso é atribuído como uma perfeição na relação de Noé com Deus. Nós olhamos também em Gênesis, capítulo de número 17, agora no versículo de número 1, quando o próprio Deus mais uma vez se manifesta para Abraão e diz o seguinte: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Outra vez, a palavra no original é tamim. Deus está dizendo que Abraão deve andar na sua presença e deve ser perfeito. Se nós considerarmos que a perfeição, a palavra que foi usada em algumas das nossas traduções, significa perfeição moral, espiritual e ética completa, total, então nós teremos que admitir que Abraão não foi perfeito. Nós teremos que admitir que Abraão falhou, porque quando nós fazemos uma leitura da história de Abraão, a gente vai descobrir que Abraão no Egito teve problemas com a mentira, que Abraão teve problemas com relação à sua paciência em esperar a promessa de Deus conforme Deus havia estabelecido, de onde ele teria um filho por meio de sua esposa Sara, mas ele deita com Agar e gera um filho que não é
não está de acordo com a vontade nem com o plano de Deus, e isso nós podemos categorizar como sendo uma falha, como sendo um pecado. Então nós teríamos que admitir que Abraão não foi perfeito diante do Senhor. Então qual é o significado? Por que Deus está fazendo esta exigência? Bem, o que Deus está requerendo de Abraão, mais uma vez, como foi o caso de Noé, é sinceridade. Sinceridade. Nós sabemos que, em virtude da nossa natureza caída, muitas vezes nós usamos de falsidade nos nossos relacionamentos. Muitas vezes o que está por trás como motivação de alguns dos nossos relacionamentos são os nossos interesses pessoais. Mas nós maquiamos isso, nós escondemos isso e fazemos transparecer a ideia de que o nosso relacionamento é baseado no amor, no respeito, na sinceridade, quando na verdade, vou dizer assim, abaixo da superfície, o interesse é extrair uma vantagem, é obter um resultado, uma espécie de recompensa. É da natureza humana se relacionar dessa maneira. O homem caído tem facilidades para se relacionar com seu semelhante, fazendo uso desse artifício. Parece que é sincero, mas no fim das contas, infelizmente, o motivo por trás, a motivação por trás é um motivo escuso, né? Então, é natural pensar que quando Abraão começa a se relacionar com Deus, Abraão precisa melhorar. Abraão precisa de sinceridade. Pastor Ítalo, como é que o senhor faz uma afirmação dessa natureza? Preste atenção. Todos nós sabemos que no capítulo 12, quando Deus vocaciona Abraão, Deus chama Abraão dizendo para ele o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei de ti pai de uma grande nação. O contexto desse chamado mostra para nós que Abraão já era avançado em idade, a sua esposa também. A sua esposa, além disso, era estéril, e Abraão nunca havia se tornado pai. Abraão não tinha filhos. Isso, numa cultura como aquela, era algo devastador para o homem conseguir respeito na sociedade, ter expressão social, ter inclusive patrimônios, bens e riqueza. Não compensavam a vergonha, a tristeza de não possuir uma família, de não possuir herdeiros que perpetuassem o seu nome, que transmitissem a sua história. Isso era algo devastador. Então preste atenção que quando Deus faz a vocação, faz o chamado de Abraão, embutido nesse chamado divino, nesse propósito maravilhoso que Deus está executando na vida de Abraão, existe uma promessa que vem a calhar. Ora, para um homem que não conseguiu, por meios naturais, alcançar o sonho ou o ideal da paternidade, Deus está dizendo para ele: vem comigo e eu vou fazer de você o pai de uma numerosa multidão. Abraão obedece, Abraão segue a Deus. No capítulo 15, depois de um período de silêncio, Deus uma segunda vez se manifesta a Abraão, fala com Abraão. Se você prestar atenção no que está escrito nos versículos 1 e 2, lá você vai ler assim: Deus se manifesta para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. A resposta de Abraão, logo a seguir as palavras do Senhor, são estas: o que hás de me dar? Porque eu ainda ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. O que é que Deus está dizendo para Abraão? O que é que Abraão está dizendo para Deus? Em primeiro lugar, Deus está dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Galardão é recompensa, galardão é recompensa de obediência e de trabalho. O que Deus está dizendo: Abraão, você me obedeceu, veio até aqui e já me ganhou, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou maior do que tuas riquezas, eu sou maior do que a promessa de um filho. Embora Deus não esteja dizendo tudo isso, mas é isso que Deus está querendo dizer para Abraão: eu sou a melhor coisa que te aconteceu. Mas parece que isso não faz muita importância no momento para Abraão. Abraão alega imediatamente: mas e o meu filho? Tu me chamou para caminhar contigo no deserto e me fez uma promessa de que eu seria pai. E até agora o tempo passou, os filhos não vieram, não nasceram, e eu só tenho um mordomo na minha casa para deixar minha herança.
eu continuo sem filhos. Bom, aqui fica claro uma coisa: Abraão é um homem de fé, logicamente, mas existe uma motivação subtendida no coração de Abraão que também o anima a seguir a Deus naquele deserto. Abraão deseja a recompensa do filho. Então, quando chega no capítulo 17, no versículo 1, Deus diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui nós temos outra vez a palavra tamim. Deus está dizendo: Abraão, anda na minha presença com integridade, seja sincero comigo. Deus está se relacionando com Abraão de forma sincera. O que Deus espera de Abraão é que Abraão se relacione com ele também de forma sincera. O que Deus está exigindo de Abraão é que Abraão sirva a Deus, adore a Deus, ande com Deus, sem que seja inspirado, motivado por alguma outra razão que não seja principalmente o Senhor. Ou seja, Deus precisa ocupar o primeiro lugar no coração daquele que serve ao Senhor. Quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, quando a nossa maior razão, a nossa motivação é o próprio Deus, então Deus nos considera perfeitos diante da sua face. Não é a perfeição como a isenção de erros, de falhas ou de pecado, porque isso nos define no fim das contas. Somos pecadores, somos falhos. Não que sejamos governados pelo pecado, porque o pecado habita e reina no coração do ímpio. Agora, no que diz respeito ao cristão, o pecado habita, mas não reina. Ele não reina. Paulo vai dizer que o pecado não terá mais domínio sobre nós, mas o pecado ainda é uma possibilidade, inclusive na vida daqueles que já nasceram de novo. Então, o que Deus está exigindo de Abraão é que Abraão seja sincero, sirva a Deus por aquilo que realmente é mais importante, no caso o próprio Deus. Eu encerro esse pensamento do Antigo Testamento citando uma figura que explica isso com maior perfeição para nós. Eu tenho o caso de Jó, para os meus irmãos entenderem, o caso de Jó. No capítulo 1 do livro de Jó, o próprio Deus já testemunha acerca de Jó. Estão lembrados disso? Deus vai dizer, vai se dirigir ao inimigo, que aparece no capítulo de número 1, dizendo: Tu observaste meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem justo e temente, que guarda os meus mandamentos e se desvia do mal. O que Deus está alegando acerca de Jó? Jó é perfeito, Jó me serve com integridade, Jó me teme, Jó é justo. E o que Satanás vai levantar para Deus como condição aí, como argumentação? Satanás vai levantar a seguinte questão. Ele vai dizer para Deus: Jó não te serve em vão, rapaz. O que acontece é o seguinte: tu tem cercado ele de bem, tem abençoado a família dele, tem dado para ele riqueza. Quem é o homem que não vai te servir por causa das bênçãos que tu pode dar? Agora faz uma coisa, tira tudo que Jó tem e tu vais ver se ele não cospe no prato que comeu. Tu vai ver se ele não vai lançar na tua face a incredulidade. O que Satanás está dizendo? Todos os homens são iguais. O homem não é capaz de se relacionar com Deus de maneira sincera. Nenhum homem se relaciona com Deus de maneira perfeita. Só que Deus conhecia o coração de Jó. Deus não estava mentindo. Deus não deu um testemunho em vão. Ele conhecia o seu servo. Então, o que é que Deus diz para Satanás? Então vai lá, tira tudo que ele tem e vamos ver. Vai lá, toca nas coisas que ele tem, leva aquilo que tu acha que é a razão do relacionamento de Jó comigo. E Satanás vai lá, em apenas um dia, leva os bens, leva a família, depois vai levar a saúde. Mas o texto vai dizer para nós que depois que tudo foi levado, Jó não pecou. Ele não pecou. Ele não blasfemou contra o Senhor de maneira nenhuma. Inclusive no capítulo 2, a própria mulher de Jó vai dizer assim: tu ainda retens a tua integridade? Lembra que eu estou falando de sinceridade. Tem uma tradução que diz assim: tu ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. O que a mulher de Jó está dizendo? Não tem valido a pena. Você serviu a Deus, adorou a Deus, temeu a Deus, mas o mal te atingiu, perdeu todas as tuas bênçãos, tudo foi-se embora. Então não funciona. Deus não honrou a tua fé, não te deu o que tu esperava, não susteve o que tu esperava.
E a resposta de Jó é interessante. Ele disse: olha, tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que fica revelado aqui? Jó era perfeito neste sentido. Perfeito no sentido de que os bens que Jó possuíam não eram a causa, nem o motivo de sua fé. Jó era crente em Deus por causa de Deus. Havia sinceridade, havia integridade na fé de Jó. Por isso, ele não abre mão de sua fé, nem quando todos os recursos que ele possuía saem de sua vida, porque a fé de Jó não estava baseada nas coisas que ele recebeu, mas no próprio Deus no qual ele cria. E isto é perfeição. Quando há sinceridade, quando há verdade no coração de uma pessoa acerca de sua fé, então ela é perfeita diante de Deus. É esta perfeição que Deus exigiu no Antigo Testamento e continua exigindo dos crentes na Nova Aliança. Agora a gente parte para o Novo Testamento, para uma declaração de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 20. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, na verdade, Jesus vai dizer: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sejam, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E aí, o que Jesus está exigindo daqueles que estão lhes ouvindo? Será que Jesus está realmente exigindo que as pessoas devem ser perfeitas no mesmo nível em que Deus é perfeito? É claro que não, queridos, porque isso é algo impossível de ser atingido pela criatura. Deus é perfeito de uma maneira que só Ele é e ninguém mais. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a perfeição da divindade. Nenhuma outra criatura, seja no mundo angelical, seja no mundo dos homens, pode atingir esta perfeição que há em Deus. Se algum de nós, seres humanos, ou entre os próprios anjos, conseguissem reproduzir esta santidade que o Deus tem, então nós nos tornaríamos Deus também. Então Deus só há um. Ninguém consegue, nenhuma criatura consegue atingir a santidade no nível que só Deus tem. Então quando Jesus diz assim: sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai, Ele não está pedindo de nós, ou exigindo de nós que nós sejamos uma coisa que é impossível de ser. Então, pastor, o que Jesus está querendo dizer? A palavra no original é teleios. A palavra no original é teleios. O que Jesus está dizendo então é o seguinte: inspirem-se no seu padrão de vida, inspirem-se no modelo do vosso Deus. Jesus está estabelecendo para os seus seguidores o ideal da perfeição, a meta para ser perseguida. A nossa referência em matéria de perfeição é Deus. Nós devemos buscar imitar a Deus, nós devemos crescer, melhorar, amadurecer no que diz respeito à nossa fé, à nossa crença, até que a nossa conduta seja santa e se aproxime o máximo possível do exemplo do Deus que nós temos. Então, o padrão de comparação que como crentes nós devemos usar no que diz respeito à nossa fé, à nossa espiritualidade e à nossa santidade é o próprio Deus. Aqui a gente corrige um defeito muito grave que acontece muitas vezes entre os crentes. Quando nós analisamos a nossa condição, via de regra nós queremos nos comparar com alguém, nos comparar com alguma pessoa. Geralmente nós escolhemos alguém que seja pior do que nós. E aí a gente olha para a nossa condição e diz assim: pelo menos eu não sou como fulano de tal. Quando a gente olha para os nossos erros, a gente lembra do erro de alguém e diz assim: pelo menos o meu erro não foi tão grave como o de fulano de tal. Quando nós adotamos essa postura de nos comparar com as pessoas, nós estamos manifestando um desejo de conformidade com os nossos erros. Não há desejo de mudança. Nós nos comparamos com quem errou mais do que nós para poder nos sentirmos bem com os nossos próprios erros. Agora eu vou te dar uma dica aqui com base nas palavras de Jesus. Quando você for se comparar no objetivo de fazer uma reflexão da sua condição atual, se compare com Deus. Você sempre vai perder. Você sempre vai se descobrir aquém do ideal divino
e da imagem do próprio Deus. Isso vai te ajudar a melhorar, porque o ideal de Deus para transformar a tua vida não é que você seja semelhante a A ou semelhante a B. Você sempre vai encontrar pessoas que são piores ou melhores do que você. O padrão de Deus é o seguinte: imite o Senhor. O teu Deus é santo, o teu Deus é perfeito, então é Ele que é o teu alvo, é nele que você deve se espelhar. A buscar a santificação, buscar o amadurecimento espiritual e uma transformação completa na sua vida deve se inspirar na pessoa do próprio Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: o vosso Pai é a referência de santidade na vossa vida. Sejam perfeitos como Ele é perfeito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, que é o texto da lição, também vai dizer que nós devemos crescer até atingir a estatura de Jesus Cristo. O outro ideal é a santidade de Jesus. Devemos crescer, amadurecer, até atingir, ou buscar sempre atingir a meta de ser parecido com Jesus, que é o propósito de Deus para a nossa vida, refletir a imagem do Filho de Deus em nós. Então, a perfeição no Novo Testamento também tem essa conotação, essa ideia de que ser perfeito diz respeito a amadurecer constantemente a fim de ser mais semelhante com Jesus, inspirando-se em Deus, inspirando-se em Cristo, recebendo orientação da palavra, recebendo ajuda e socorro do Espírito Santo e sendo transformado dia após dia a imagem do Filho de Deus, conforme é o plano do Senhor. Eu tomo, por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo viveu um padrão de santidade que fica evidente nas suas palavras, nas suas cartas e no testemunho acerca de sua vida. E Paulo disse aos Coríntios, por exemplo: sejam meus imitadores, como eu também sou de Jesus Cristo. O padrão de Paulo era Cristo. Mas quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer: quanto a mim, irmãos, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, avançando para as coisas que estão adiante de mim, eu vou deixando as que estão para trás e vou progredindo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo reconhecia que era o imitador de Cristo, mas ele também diz que ainda não tinha alcançado. Então a perfeição que a Bíblia exige não é perfeição completa, total, isenção completa e total de falhas e de erros, porque isso seria algo impossível de se obter antes que haja a glorificação do nosso corpo e nós possamos viver na presença de Deus, livres de toda tentação, livres de toda inclinação para o pecado. Mas enquanto estivermos com a nossa natureza ainda, a nossa natureza caída, o nosso velho homem habitando, por assim dizer, a nossa natureza, o pecado é sempre uma possibilidade. Senão não faria sentido a declaração de João quando diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, João reconhece que o objetivo do povo do Senhor é não pecar, mas que o pecado também é uma possibilidade, e se ele ocorrer, devemos buscar socorro e graça em Cristo Jesus. O primeiro ponto da lição também fala sobre o novo nascimento do homem. É aqui que começa o relacionamento do crente com Deus, na experiência do novo nascimento. O termo teológico que se usa para descrever essa experiência do crente é a regeneração. Significa nascer de novo no sentido espiritual, para se relacionar, para estar vivo no seu relacionamento espiritual com Deus. Existem 4 divisões, eu não vou ler o conteúdo, vou apenas fazer as afirmações aqui dos subpontos. No primeiro subponto, o comentarista diz: nascido não do sangue e nem da carne. Isto significa, logicamente, que o novo nascimento não acontece na esfera natural, mas tem algumas semelhanças com o nascimento que ocorre na esfera natural. Você pode, por exemplo, pensar o seguinte: todos nós nascemos uma vez, estamos vivos porque fomos concebidos, né? Houve a concepção, houve a gestação, houve o nascimento e agora nós estamos aqui no mundo, interagindo,
Somos seres humanos, temos uma identidade, temos uma cadeia de relacionamentos, né? Então, isso aconteceu porque nascemos uma vez, mas, logicamente, nenhum de nós pode dizer que nasceu por conta própria. Nenhum de nós se autogerou. O nosso primeiro nascimento também foi um milagre, inclusive, que foi possibilitado e operado desde o princípio pelo próprio Deus. Quando Deus cria homem e mulher e diz a eles: crescei e multiplicai, a concepção está embutida, vamos dizer assim, inserida, subtendida nesse mandamento de Deus ao primeiro casal. E a gestação é sempre um milagre. O nascimento de um ser humano é sempre um milagre. É uma coisa extraordinária. Como um feto se desenvolve no ventre materno e chega a nascer e se tornar uma pessoa, depois de crescer, uma pessoa adulta. Nenhum de nós foi responsável pelo nosso primeiro nascimento, mas às vezes a gente quer ter a pretensão de achar que para se relacionar com Deus a gente pode dar conta do recado sozinho. Se você não deu conta nem do teu primeiro nascimento, o que te faz pensar que você vai dar conta do segundo, que é de ordem espiritual? Se o primeiro nascimento, que acontece no âmbito natural, já é um milagre operado por Deus, o segundo, que acontece no âmbito espiritual, é outro milagre maravilhoso que só Deus pode realizar. Se você tivesse a oportunidade de assistir os teus primeiros momentos, a tua chegada ao mundo, você ia ficar maravilhado. Mas uma coisa ia ter que ficar claro para você: você não nasceu por conta própria. Às vezes até um filho, em um momento de rebeldia, discussão com os pais, acusa os pais, diz assim: eu não pedi para nascer. Isso é verdade, nenhum de nós pediu. Nenhum de nós tem responsabilidades pessoais na geração. Nós somos o resultado, de acordo com a Bíblia, o fruto da inspiração divina, ou da inspiração do Todo-Poderoso. Eu acredito que nenhum nascimento é obra do acaso, nenhum nascimento é um acidente de percurso na história humana. Eu acredito que os homens nascem por determinação e por propósito de Deus. Você deve agradecer a Deus pela tua existência, agradecer a Deus pela tua vida. E no âmbito espiritual é isso que Jesus está dizendo a Nicodemos: não da carne nem do sangue. Ou seja, o novo nascimento não acontece da maneira que ocorreu o nascimento natural. Acontece de forma espiritual. Aí ele vai dizer da água e do Espírito. Isso é abordado agora no segundo ponto: nascido de Deus. Nasce-se de Deus. Deus é o responsável pelo milagre da regeneração. Quando alguém ouve a palavra de Deus e crê na verdade acerca de Jesus, ele então experimenta de forma espiritual e verdadeira o milagre da regeneração. Ele nasce espiritualmente falando para estar vivo, para ter um relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, o terceiro subponto é nascido da água. Duas considerações importantes com respeito a isso. Em primeiro lugar, o comentarista da lição parece interpretar nascido da água com a água do batismo. Isso fica evidente porque logo a seguir ele vai dizer assim: o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Então, a expressão de Jesus, nascer da água e do Espírito, parece ser entendido pelo autor, pelo comentarista da lição, como sendo uma referência ao batismo, algo que nós queremos deixar bem claro para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Nós discordamos por entender que a referência de Cristo sobre nascer da água não é uma referência à água do batismo. Existem pelo menos 5 interpretações que são tema de debate sobre esse assunto. Nós ficamos com a posição, por exemplo, que afirma no restante da Escritura que a palavra de Deus tem como uma imagem, como uma ilustração, como um símbolo, a água. A palavra de Deus, por exemplo, ela tem um caráter purificador na vida do que crê. A palavra limpa, a palavra santifica, a palavra de Deus, ela purifica. Nós podemos ver, por exemplo, que quando Jesus, por ocasião da ceia com seus discípulos, ele foi lavar os pés dos discípulos. Pedro se recusou. Quando Jesus explicou para ele que se não lavasse os pés de Pedro, este não teria parte com ele, então Pedro diz assim: então lava todo o corpo.
Aí Jesus vai dizer para Pedro: olha, aqueles que já estão limpos não precisam mais de serem lavados. Vós já estáis limpos pela palavra. Pela palavra. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, ele vai falar da igreja, de Cristo que amou a igreja. E ele vai dizer que Cristo purificou a igreja. Purificou como? Pela lavagem da regeneração, pela palavra. Então, com base nestas e outras referências, eu particularmente acredito que o nascer da água e do Espírito é nascer pela palavra e pelo Espírito. Volto a dizer que existem sim interpretações que são temas de debate, mas essa é a minha opinião em particular. A segunda coisa que eu considero com base nesse texto é a afirmação do nosso comentarista. Ele diz: o batismo em água só tem efeito salvador quando é recebido pela fé, algo que também nós discordamos. Eu, inclusive, sou inclinado a acreditar que trata-se de um equívoco, de repente até mesmo não algo consciente, porque eu penso particularmente o seguinte: em vista de se produzir o texto de uma lição dessa, às vezes sob pressão, é natural que de repente uma espécie de fadiga crie uma dificuldade na articulação do pensamento, no registro do pensamento. E eu sou inclinado a pensar isto porque o mestre, pastor Cláudio Novo Corrêa de Andrade, é uma referência na teologia cristã no Brasil, nas Assembleias de Deus. Nós temos ele, de fato, grande respeito e consideração pelo seu trabalho e pelos seus ensinos e pela doutrina que ele proclama. Eu vejo, por exemplo, que em uma de suas publicações, que foi o Dicionário Teológico, também publicado pela editora CPAD, o mestre Cláudio Novo Corrêa de Andrade, ele tem uma visão diferente, ele faz uma apresentação diferente desta declaração que está aqui na lição. Ele vai dizer, eu não anotei aqui a página de referência, mas você pode consultar Dicionário Teológico do pastor Cláudio Novo Corrêa de Andrade, e ele vai dizer lá o seguinte: ele vai dizer assim: o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou na vida do recém-convertido. Então aqui está o conceito que bate com a realidade bíblica. Nesta primeira declaração, que o batismo só tem efeito salvador quando é recebido pela fé, nós não concordamos. Não concordamos por razões importantes. Primeiro, nós cremos que a salvação ela é obtida pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, conforme diz Efésios capítulo 2, o versículo 8: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, né? É dom de Deus, né? Então a salvação ela não acontece por algum tipo de obra, nem pela experiência de algum ritual. Ela acontece unicamente pela fé em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E o que é o batismo, pastor Ítalo? Bom, eu tomo o próprio termo do pastor Cláudio Novo. O batismo é o testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou na vida do novo convertido. É uma manifestação pública de fé. Eu cito para você rapidamente 3 incidentes no Novo Testamento que falam acerca do batismo e nos ajudam a compreender o que estou dizendo. Em primeiro lugar, nós temos Lucas capítulo 23. Estão lembrados que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele está entre 2 ladrões. Um dos ladrões começa a zombar de Jesus, e o segundo ladrão repreende o primeiro, dizendo exatamente o seguinte: tu nem ainda temes a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós recebemos o que os nossos feitos merecem, mas esse homem nenhum mal fez. É a declaração de um ladrão arrependido. Aí ele se inclina para Jesus agora e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É interessante notar que no texto bíblico a palavra Senhor, o S maiúsculo, é uma referência ao próprio Deus. Significa que o ladrão reconheceu que Jesus Cristo, de acordo com Lucas, que faz uso, né, da palavra no original, reconheceu, atribuiu a Jesus a sua divindade, reconheceu a divindade de Jesus na cruz do Calvário. E aí ele vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele também compreendeu que Jesus era Deus, por ficar subentendido que ele creu que a morte não seria o fim para Jesus. Ele sabia que Jesus tinha um reino que estava além da morte, por isso ele diz: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus então se inclina para ele e diz assim: em verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Estarás comigo. O que foi que aconteceu na cruz do Calvário, pastor Ítalo? Ora, um ladrão
creu que Jesus Cristo era o próprio Deus, arrependeu-se e reconheceu e arrependeu-se de seus pecados e apelou para quem? Para Jesus. Me ajuda, leva-me para o teu reino. E Jesus faz o quê? Atenta para ele e diz: vai estar comigo no meu reino. Jesus deu salvação. Então ali nós não temos uma referência ao batismo. Se o batismo tivesse um caráter essencial para a salvação, seria difícil acreditar que o ladrão conseguiu entrar realmente no reino, porque ele não passou pela água do batismo. A segunda consideração está em Atos capítulo 8, nós temos o caso de Simão. Simão, no capítulo 8, no versículo 13, a Bíblia diz que por causa da pregação de Filipe, os samaritanos creram em Jesus, de sorte que todos iam para ele para se batizar, tanto grandes como pequenos. Aí o texto do versículo 13 vai dizer: e o próprio Simão também foi batizado e passou a ficar de contínuo com Filipe. Aí os apóstolos em Jerusalém souberam do que estava acontecendo em Samaria. Pedro e João vieram para orar pelo povo, impondo as mãos, eles receberam o Espírito Santo. E Simão ficou olhando aquilo. Lembre-se que Simão era batizado. Ele viu a pregação de Filipe, viu os sinais que Filipe fazia, ficou impressionado e não pensou duas vezes, se batizou nas águas. Mas agora, quando ele vê Pedro impondo as mãos, João impondo as mãos e o Espírito Santo vindo sobre as pessoas, ele chama João e Pedro à parte e diz assim: rapaz, quanto que vocês querem? Quanto é que eu poderia dar para vocês, para que vocês me deem esse mesmo dom, para que sobre quem me pôr as mãos o Espírito venha também? Pedro dá uma olhada para ele e diz assim: rapaz, arrepende-te deste teu mal. Vejo que tu estás em fel de amargura. Você está, na verdade, perdido. Você está ainda no pecado. Então o que Pedro lança no rosto de Simão? O estado de condenação no qual ele ainda vivia, pecado. Simão passou pelo batismo. Estava salvo? Não estava salvo. Precisava se arrepender. Pedro disse para ele: arrepende-te imediatamente. Então, no caso do ladrão não houve batismo, mas a salvação ocorreu. No caso de Simão houve o batismo, mas a salvação ainda não tinha ocorrido. E como é isso, pastor? Vamos ver agora então o eunuco, Filipe e o eunuco. Capítulo 8 também. Ele vem, Filipe explica para ele quem é Jesus. Quando ele chega a uma determinada água, ele olha para Filipe e diz assim: aqui tem água, o que me impede então de ser batizado? E Filipe diz assim: é lícito, se tu creres de todo o teu coração. E ele faz aquela gloriosa afirmação. Ele diz para Filipe: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Filipe desce do carro com ele, o batiza. Quando termina de batizar, o Espírito do Senhor arrebata Filipe, toma Filipe daquele lugar. E a Bíblia diz que o eunuco sobe no seu carro e segue o seu caminho jubiloso, alegre, salvo. Ali nós temos a ordem do batismo. Ele creu e decidiu manifestar publicamente a sua fé por meio do batismo, integrar o corpo, vamos dizer assim, dos crentes também. Então, queridos, neste primeiro ponto, toda a ênfase do que nós queremos considerar está aqui. Só para conclusão, o segundo ponto fala sobre a doutrina da justificação do novo homem. Então, o homem que nasceu de novo, ele é justificado por Deus. O que significa isso? Deus não é que Deus ignore os seus pecados e suas faltas. Deus perdoa os pecados do homem que se arrependeu. O novo homem em Cristo encontra em Deus graça suficiente para ter os seus pecados perdoados. Por meio do sacrifício de Jesus, Deus cancela, por assim dizer, toda a dívida que resultaria na condenação do homem. Deus, por meio da fé que o pecador coloca em Jesus, declara esse mesmo pecador inocente. Deus não leva mais em consideração as suas culpas, os seus pecados para juízo e para condenação. Deus credita sobre este pecador arrependido a justiça do próprio Jesus, do próprio Cristo, e declara o pecador que agora tem a justiça de Cristo na sua vida inocente. Então Deus justifica o pecador. Em último lugar, nós temos a santificação, e a santificação do novo homem é apresentada pelo comentarista em 3 pontos. Santificação como posicionamento, ou seja, todos aqueles que estão pela fé em Cristo são santos. Eles não são perfeitos, eles não são impecáveis, mas eles estão em Cristo e por isso eles são santos. A santificação é posicional. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, a gente sabe que a igreja de Corinto tinha muitos problemas, mas Paulo vai dizer, vai chamar aqueles crentes de santificados em Cristo.
porque a igreja de Corinto estava em Cristo, ela era considerada santa, posicionalmente santa. Em segundo lugar, santificação é um processo. A santificação tem início, a salvação é instantânea no ato da fé, da crença, mas a santificação começa como um processo. Nós precisamos progredir, imitando Jesus, crescendo em semelhança com Jesus, para poder sermos santos, inspirados na santidade do próprio Filho de Deus. Em terceiro e último lugar, a santificação é a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no versículo 3, vai dizer: porque esta é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. O próprio comentarista vai dizer em seguida: mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Entendendo que perfeição seria ausência completa, pode ser interpretada como ausência completa de falha, de erro, perfeição no nível que só Deus é, nós discordamos. Mas compreendendo do ponto de vista da Escritura que ser perfeito é servir a Deus com integridade, com sinceridade, e buscar todos os dias se inspirar em Cristo, em Deus, para sermos transformados, para sermos mudados, isso é a perfeição que Deus exige do seu povo. A conclusão diz assim: quem recebeu Jesus como o seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, e quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, queridos, a lição encerra dizendo: sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Faço aqui minha ressalva da minha consideração, do meu respeito, da minha admiração pelo reverendo pastor Claudionor Corrêa de Andrade, e fiz questão de considerar os pontos que considerava não tão claros, a fim de que os meus irmãos que estão nos assistindo tivessem logicamente uma ideia apropriada do tema que nós estudamos. Assim termina o nosso primeiro trimestre. A partir do próximo domingo já estaremos fazendo uso de uma próxima lição, novo trimestre. Deus abençoe que as coisas melhorem, né, em relação ao estado que nós estamos vivendo. Para Deus tudo é possível, e nós possamos de novo, né, poder comungar nos templos e estudar, vamos dizer assim, cara a cara, a nossa lição. Se não ocorrer, aqui no próximo domingo teremos outra vez uma transmissão da lição da nossa EBD do segundo trimestre, lição inicial do segundo trimestre. Hoje à noite também nós teremos um culto, teremos uma transmissão ao vivo no culto à noite. Você é nosso convidado para estar conosco. Compartilhe aí o link das redes sociais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Arari. Você pode nos assistir pelo Facebook, pelo Instagram. Compartilhe, passe adiante. Eu sei que alguns dos nossos irmãos que estão aí permanecem, né, nos seus lares, estão carentes, precisando logicamente de continuar ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a sua atenção, quero agradecer ao Paulo Clinton aqui pelo apoio e na transmissão, quero agradecer a presença do diácono irmão Raimundo, que vai estar orando, agradecendo a Deus nesse momento por essa transmissão que nós acabamos de fazer. Deus continue abençoando a sua vida, ore por nós, e a vitória vem, porque Deus é grande e nós confiamos no seu nome. Convido o diácono irmão Raimundo para orar nesse momento, encerrando essa transmissão, e fique na paz de Deus, em nome de Jesus. Nós saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Neste momento, convidamos você a orar conosco. Bendito Deus, eterno Pai,
Rei da Glória, pastor e bispo de nossas almas. Neste momento, em nome do Senhor Jesus, levantamos nossas vozes a Ti, Pai, para agradecer-lhe ao Senhor por este momento feliz e glorioso que o Senhor nos concede na manhã deste dia, onde tens usado o Teu servo, o pastor Ítalo Dean, de maneira poderosa e grandiosa para se ministrar, Senhor, a Tua santa, eterna, justa e fiel palavra. A palavra esta que foi ministrada na manhã deste dia, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula. Pai, cremos por meio da Tua palavra que ela vai e não volta vazia, antes faz aquilo que lhe apraz. Obrigado, meu Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos felizes, alegres e satisfeitos. Dá-nos um dia de paz, de alegria, de gozo e comunhão contigo, e que na noite deste dia possamos retornar a este santuário para participarmos desta transmissão. Pai da eternidade e Rei da Glória, ouve-nos dos altos céus e atenda a nossa petição que é feita em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para sempre. Hoje à noite o tema da nossa mensagem será Encontrando Deus na Crise, Isaías capítulo de número 6. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida agora e para sempre. Deus nos abençoe e até a noite, se Deus quiser.